Oi, gente. Hoje é segunda-feira de manhã e eu resolvi que essa semana eu vou fazer uma maratona de leitura 24 horas. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da criadora de conteúdo que eu me inspirei. Eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas apareceu esse vídeo pra mim ontem e eu achei bem legal. Ela fez 24 horas de leitura, mas dividido em vários dias. Então eu decidi que eu vou fazer dividido nos 5 dias dessa semana, de segunda a sexta. Isso dá mais ou menos umas 5 horas de leitura por dia, um pouquinho menos, dá 4,8 horas, que equivale a 4 horas e 48 minutos. Mas, eu não vou ler exatamente 4 horas e 48 minutos todos os dias, né? Provavelmente um dia eu vou ler mais, daí no outro dia eu posso ler um pouco menos, ou um dia eu vou ler menos, no outro dia eu tenho que compensar lendo mais, enfim. A gente vai vendo como é que vai ser ao longo da semana. O fato é que ao final da sexta-feira tem que ter fechado 24 horas de leitura e aí eu vou contando, obviamente, né, no cronômetro do celular e vou mostrando pra vocês. Eu achei legal fazer esse vídeo porque eu gosto muito de assistir esse tipo de conteúdo, assim, de desafios literários e eu nunca produzi um vídeo assim, então eu acho que seria legal também. E há um tempo atrás, eu acho que tipo uns 3 vídeos atrás, eu pedi pra vocês comentarem que tipo de vídeo vocês gostam de ver e alguém comentou que gosta muito de vídeos de desafios também e tal, e algumas pessoas curtiram o comentário dessa pessoa, então eu acho que vocês também vão gostar. Bom, eu vou tentar vir aqui fazer atualizações umas 2 vezes por dia, e, e aí vou contando pra vocês quanto que eu li até aquele momento, né, em questão de horas e também em questão de páginas dos livros. Vou mostrar pra vocês quais foram os livros que eu separei pra ler nessas 24 horas, o que é um segundo desafio, na verdade, porque eu não sei se eu consigo ler tudo isso em 24 horas, mas eu vou esperar que sim. Eu separei 4 livros e um deles é grande, então eu não sei. Mas assim, gente, 24 horas são quantos minutos? 1540, 1560. Acho que 1540, né? Eu tô com o celular do meu lado e eu não me presto a abrir a calculadora. Deixa eu calcular aqui, peraí. 1440. Então eu tenho 1440 minutos de leitura. E eu não sei se eu leio uma página por minuto, então inclusive esse desafio vai servir pra eu ver qual é o meu ritmo de leitura, né? Mas, somando o número de páginas de todos esses livros, dá um pouco menos de 1440, dá tipo 1200 e alguma coisa, eu acho. Então, se eu ler uma média de uma página por minuto, vai dar pra ler tranquilo. Mas enfim, deixa eu mostrar os livros, né? O primeiro livro é A Idiota, que eu já tinha começado a ler na primeira semana do ano e eu acabei deixando de lado. Eu li só 10 páginas, tá? Mas eu acabei deixando de lado pra ler outras coisas, então eu quero recomeçar a leitura agora e dessa vez finalizar. O segundo livro é um livro de contos, Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin, que é uma autora argentina. Eu gosto muito de livros de contos e eu gosto muito da literatura argentina, então eu acho que eu vou gostar muito desse livro. E esse aqui eu vou tentar ir lendo ao longo de toda a semana, porque ele tem 25 contos, então eu vou tentar ler 5 contos dele por dia. O terceiro livro é A História de Roma, da Joana Bertolo. Esse livro eu recebi da editora Dublinense. A Joana Bertolo é uma autora portuguesa. E eu já li outros 2 livros dela que eu gosto bastante, então eu acho que eu vou gostar desse livro também. Ele não é muito longo, ele tem umas 250. Ele tem umas 250 páginas. O Pássaros na Boca, inclusive, eu esqueci de falar pra vocês, mas a tradução é do. Ah, esse cara não tá naquela lista, gente. Então eu vou ter que ir lá ver isso aqui. Bom, gente, infelizmente o tradutor, né, o desquerido do tradutor desse livro aqui tá naquela lista de Chernobyl. Enfim, não tem muito que eu possa fazer. E ele tem 280 páginas. E A Idiota é o livro mais longo de toda essa lista, que tem 480 páginas. Aqui a tradução é do Odorico Leal. E o último livro da lista é Um Amor de Filha, da Hanaide Kalaidjan. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia. Essa é uma autora brasileira, acho que ela é de São Paulo. É, em São Paulo. E esse é um livro curtinho, acho que esse é o mais curto de todos. Tem 140 páginas, mais ou menos. E são todos livros que eu já queria muito ler, então eu vou aproveitar essa semana, essa maratona aí, pra ler tudo isso. E aí eu conto pra vocês o que eu tô achando. Bom, como eu falei, agora é segunda-feira de manhã, agora são 9h04 da manhã. E eu vou tentar ler 5 horas hoje. Então, eu vou tentar ler 2 horas já agora de manhã e as outras 3 horas à tarde. Normalmente eu leio à noite também, mas não sei, né, se eu vou conseguir. Então, enfim, vou tentar ler um pouco agora e aí eu conto pra vocês daqui a pouco quanto que eu li. Eu vou deixar
a internet do celular desligada enquanto eu leio, porque esse é um grande problema que eu tenho de focar na leitura, porque aí chega uma notificação, eu pego só pra olhar a notificação, só pra olhar o que chegou, e aí quando eu vejo eu tô há meia hora no celular, olhando vídeo do Instagram, olhando TikTok, enfim. Inclusive, outro vídeo que eu quero fazer é o desafio de trocando tempo de tela por tempo de leitura. Me digam se vocês acham interessante. Enfim, desliguei aqui então a internet e vou começar a leitura agora. Após 2 horas de leitura e 2 xícaras de café, eu tô na página 106 de A Idiota. E eu tô gostando muito do livro. Eu acho que ele tem uma pegada meio Sally Rooney, mas um pouco mais jovem. Aqui a gente vai conhecer uma menina, a Celine. Eu vou chamar de Celine, eu não tenho certeza como que pronuncia o nome. Mas ela é filha de imigrantes turcos e ela tá iniciando a graduação em Harvard. E a história se passa nos anos 90, eu acho que em 1995. E o livro, ele tem uma carga meio melancólica, a gente vê que a Celine tem ali algumas questões, ela não tá totalmente satisfeita, ela tá meio perdida na vida, ela não sabe exatamente o que ela quer. Mas apesar de ter essa carga um pouco melancólica, ele tem um senso de humor muito peculiar e que eu gostei muito. Eu achei muito engraçado em determinados momentos. Eu gosto muito dessa atmosfera, assim, de vida universitária em que eles moram na universidade. Então aqui a gente vai conhecer, até o momento que eu li, né, os principais personagens que apareceram aqui são as colegas de quarto da Celine, que são a Hannah e a Angela, e alguns colegas que ela faz na aula de russo, que é a Svetlana e o Ivan. A Svetlana é a pessoa que mais se aproximou dela ali, a amiga mais próxima dela, de certa forma, e é uma menina peculiar, assim, e estranha em alguns aspectos, e babaca em alguns momentos também. E o Ivan é um menino que ela tá começando a se aproximar agora, pelo que eu entendi, eu acho que ela tá criando um interesse por ele, um interesse amoroso, mas não tenho certeza. E outro personagem que também aparece é um menino chamado Ralph, que é um menino que ela já conhecia antes de entrar na universidade, ela conheceu ele no ensino médio. Eles não eram colegas, pelo que eu entendi, mas eles se conheceram em algum evento ali para alunos do ensino médio e aí se reencontraram na universidade. Então esses são assim os principais personagens que vão se relacionar com a Celine ao longo do livro, pelo menos até a parte em que eu li. E como eu falei, tô gostando muito do livro, tô gostando muito dessa atmosfera meio melancólica. Ela sempre comenta que ela tá com frio e eu tô com saudade do inverno, porque eu tô com calor. E isso que eu li é tipo 25% do livro, né? Então eu ainda vou demorar bastante pra terminar. Mas eu quero ler mais dele hoje e ainda hoje também eu quero começar, né, os contos de Pássaros na Boca. Eu quero ler 5 contos por dia, como eu falei, então eu preciso ler 5 contos hoje. Bom, pra ler 5 contos desse aqui, eu preciso ler até a página 53 hoje, então eu acho que 1 hora é suficiente pra eu ler os contos desse aqui hoje. Como eu li 2 horas até o momento e eu quero ler 5 horas hoje, eu ainda tenho mais 3 horas pra ler hoje à tarde. Então eu acho que dessas 3 horas eu vou usar 1 hora pra ler os 5 contos desse livro e as outras 2 horas pra dar andamento e tentar chegar na metade de A Idiota. E aí eu conto pra vocês. Se der pra ler mais de 5 horas hoje, ótimo, porque daí algum outro dia da semana eu posso ler um pouco menos, né, se acontecer alguma coisa, enfim. Mas eu vou ver como vai funcionar ao longo do dia e aí depois eu conto pra vocês. Oi, gente, hoje é terça-feira. Ontem eu finalizei o dia tendo lido 4 horas e 27 minutos. E aí hoje eu precisaria ler 5 horas e alguns minutos. Não sei fazer essa conta no momento. Acontece que agora já é 11h58 da manhã e eu ainda não li nada. Hoje de manhã eu tirei pra fazer as coisas que eu tinha que fazer, tipo, organizar as coisas que eu tinha que organizar, limpar a casa, gravei algumas coisas que eu tinha que gravar. Porque o que aconteceu? Ontem eu senti que eu não. Em alguns momentos eu não conseguia focar direito na leitura, porque eu ficava pensando em coisas que eu tinha que fazer depois. Então eu pensei. O sino tá tocando, meio-dia. Aí eu pensei então em hoje começar fazendo tudo que eu tenho pra fazer, né, outras coisas que eu tenho pra fazer, pra depois poder focar realmente em ler e não ficar pensando em outras coisas, né? Mas assim, eu já não acho que vai dar certo, porque eu passei a manhã inteira em função de fazer outras coisas, mas eu ainda tenho outras coisas pra fazer, eu tenho que gravar 2 vídeos ainda. E, enfim, eu vou começar a ler agora, meio-dia, vou tentar ler
1h30, 2 horas, aí eu vou parar pra fazer alguma outra coisa, né, gravar algum vídeo que eu tenho que gravar, eu também preciso responder os comentários do YouTube, e aí depois eu volto a ler. E eu vou tentar hoje ler mais à noite. Ontem eu não consegui ler muito à noite, porque ontem eu fui na academia de noite. Só que como eu faço só 3 vezes na semana, hoje, terça-feira, eu não faço. Então hoje à noite eu vou conseguir ler. Enfim, né, daí a gente vai equilibrando assim. Mas assim, não é um grande sacrifício, tá? Eu consegui ler tranquilo ontem, 4h27. Até daria pra ler um pouco mais se eu me esforçasse, mas aí eu já tava meio tipo, beleza. Mas enfim, aí naquelas 4h27 de ontem, eu consegui ler os 5 contos de Pássaros na Boca. E, gente, que contos bons. São contos, assim, com toque sombrio, sabe? E ele tem meio que um realismo mágico, assim, é um negócio meio fantástico, mas bem sombrio. E eu achei muito diferente, assim, de tudo que eu já li. Uma coisa que eu amei, que eu acho que pode não agradar algumas pessoas, mas pra mim funcionou muito bem, é que todos os contos terminam meio que do nada, assim. E aí eles te deixam pensando, tipo, meu Deus, mas o que aconteceu depois disso? E aí, enfim, eu amo isso. Eu sei que nem todo mundo vai gostar, mas pra mim funciona muito bem. Então, enfim, ontem eu li esses 5 contos, cheguei na página. Ali até a página 53, né? Agora eu vou começar o sexto conto, que é a partir da página 54. E, enfim, quero ler então mais 5 contos dele hoje. E de A Idiota, eu cheguei até a página 185. Eu tô gostando muito do livro. Tem algumas pequenas coisinhas que estão me incomodando um pouco. Mas, no geral, eu tô gostando bastante. E eu acho que esse livro, ele tá me fazendo aprender algumas coisas sobre mim mesma. Aqui, a Celine, que é a personagem principal, ela cursa majoritariamente matérias que tem a ver com literatura, com linguística, enfim. Enquanto o Ivan, que é o carinha que ela tá começando ali a ter alguma coisa, eles não têm nada, na verdade, mas, tipo, eles estão numa troca de e-mail, sabe? O e-mail acabou de surgir ali em 95, então, tipo, é uma novidade pra eles e eles estão se comunicando através de e-mails. O Ivan, que é esse cara, ele cursa matemática. Tô percebendo, sem eles precisarem falar, assim, mas eu tô percebendo com a minha relação com a literatura e com a matemática a partir das coisas que eles falam, sabe? Porque as duas coisas são bastante citadas, assim, por eles. É incrível como toda vez que a Celine tá falando das matérias ali de literatura dela, eu acho muito mais interessante. Ao mesmo tempo que quando o Ivan tá falando sobre matemática, eu acho muito mais confortável, sabe? Tipo, menos desafiador. E eu sempre me considerei uma pessoa de exatas, tanto que eu cursei matemática na faculdade. As minhas duas opções de curso na faculdade eram matemática e física, mas eu sempre gostei também muito de literatura. Só que eu acho que esse negócio de achar que eu sou de exatas é muito mais no sentido de, tipo, a matemática é muito mais confortável pra mim, é muito mais simples, porque não é subjetiva, tipo, o professor me dá um problema, eu resolvo e eu sei que tá certo. Não tem como o professor dizer que não gostou, que dá pra melhorar. Aquele é o resultado e ponto. As matérias de linguagem são muito mais interessantes, mas elas são muito mais desafiadoras, porque a gente sempre fica pensando, mesmo que a gente dê o nosso melhor, a gente sempre fica pensando que talvez nem todo mundo vai gostar, ou que talvez aquilo ali esteja uma merda. Então, eu acho que isso me fez repensar, assim, algumas coisas, sabe? E tô achando muito interessante o livro. E aí, pra hoje, o que eu queria, além de ler os 5 contos deste livro aqui, Pássaros na Boca, eu queria tentar terminar A Idiota. Só que pra terminar, falta bastante, porque apesar de que eu já tenha lido 185 páginas, o livro tem 480 quase, né? Então eu teria que ler, tipo, 300 páginas aqui. Eu não sei se eu sou capaz, eu teria que ler mais de 5 horas hoje. Mas vamos ver, né, como é que vai ser. Minha mãe nadava meia hora todos os dias com a cabeça bem erguida. Às vezes eu me juntava a ela. Uma vez estávamos nadando juntas quando um enorme monte de bosta apareceu flutuando na altura dos nossos olhos. Imaginando que podia ser algum tipo de galho ou pedaço de pau, apontei para minha mãe. É merda, ela disse, com uma expressão dolorosa. Nenhuma das minhas tias acreditou no que tínhamos visto. Insistiam em nos refutar em termos teóricos. Se fosse cocô, tinha se desfeito em pedacinhos, argumentou tia Arzu. Não boiaria intacto daquele jeito, concordou o Senai. Quem já ouviu falar de cocô flutuando? Cocô flutua? Nunca ouvi falar disso, corroborou Seda. Digo isso como médica, minha mãe falou. Nadem ali e vocês vão ver merda boiando. Terminei de ler A Idiota, hoje já é quarta-feira. Ontem eu li exatamente 5 horas. Eu comecei o dia com 4 horas e 27 minutos e terminei o dia com 9 horas e 27 minutos. Evidentemente, ontem eu não consegui finalizar A Idiota, mas ficou faltando pouco, só 90 páginas. E aí eu finalizei hoje, agora são 2h35 da tarde. E em termos de
tempo de leitura, eu já li 10 horas e 52 minutos. Eu não atualizei vocês hoje no início do dia, primeiro porque eu acordei e já fui direto ler esse livro aqui, eu não tinha muito o que comentar sobre ele antes de finalizar, porque, enfim, eu fiz uma atualização ontem, no final da tarde, e não tinha nada pra acrescentar. E também porque eu tinha acabado de acordar, tava com a cara inchada, enfim, preferi primeiro finalizar a idiota e depois vir conversar com vocês. Eu ainda não sei, assim, em termos de estrelas, quantas estrelas eu vou dar pra esse livro, mas ele é um livro que ficou ali do mediano pra bom, mas mais mediano mesmo, sabe? A primeira parte eu gostei muito, que é o livro é dividido em duas partes, tá? A primeira parte é a maior delas, que vai até a página 260, que é a parte que se passa na universidade, e como eu falei, eu tava gostando muito dessa parte, assim. Tava me identificando muito com algumas coisas, tava me fazendo pensar, tava gostando muito daquela dinâmica dela nas aulas e tal, e convivendo com as colegas de quarto, e tentando se entender, e a diferença entre ela e as colegas, e as amizades que ela tava fazendo, etc. A segunda parte é toda nessa viagem que ela vai fazer, ali durante algumas férias da faculdade, em que ela vai passar um tempo em Paris, depois ela vai passar um tempo no interior da Hungria, ela vai ir em alguns vilarejos da Hungria ensinar inglês. E aí, gente, essa parte eu não consegui me interessar assim, nada, 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 nada. Eu não gostei de nada do que aconteceu ali, não entendi muita coisa também, e na verdade não é questão de entender, eu acho, só eu não gostei mesmo. E sabe aquele review que tem de Orgulho e Preconceito que diz que é basicamente pessoas indo às casas umas das outras? Essa segunda parte é basicamente isso. É a Celine indo na casa das pessoas, aí ela passa uma semana na casa do fulano, e depois ela passa uma semana na casa do ciclano, e aí, tipo assim, são as pessoas muito peculiares. E, cara, me incomodou um pouco na Celine, e obviamente ela não tem que atender às minhas expectativas, né? Ela é uma personagem fictícia. Mas o que me incomodou um pouco nela é que, tipo assim, as pessoas cagam na cabeça dela, as pessoas falam horrores pra ela, falam coisas horríveis, as pessoas ofendem ela na cara dela e ela não reage. Tipo, não é nem que ela, tipo assim, nossa, ela fica chateada e não fala nada. Ela nem fica chateada, ela continua a vida normalmente. Tipo assim, a pessoa fala, tu é um lixo. E ela fala assim, ah, que legal, mas e aí, como é que foi teu dia? Tipo, amiga, acorda, sabe? Enfim, eu acho que ficaria ali, tipo, 3 estrelas pra mim. Agora eu vou continuar lendo. Eu não sei se eu já vou ler os meus 5 contos de hoje, de Pássaros na Boca, ou se eu vou começar algum dos outros 2 livros que eu quero ler ainda essa semana. Eu tô em 10 horas e 52 minutos, e eu provavelmente, eu teria que ler 5 horas por dia, na teoria, né? Eu não sei se eu vou conseguir chegar em 15 horas hoje, porque hoje eu tenho algumas outras coisas pra fazer. Mas enfim, eu vou ler mais um pouco hoje com certeza, não sei, né, queria chegar em tipo 13 talvez. Aproveitar esse momento pra pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário. Se tiver a opção aqui embaixo de hypar o vídeo, por favor, também. Hypem, me ajuda bastante. E comentem aqui outros desafios, eu acho que eu já tinha pedido isso, né? Tinha, não tinha? Não sei. Mas comentem aqui embaixo outros tipos de desafio que vocês gostariam de ver, ou outros tipos de conteúdo que gostariam de ver aqui no canal. Mas é isso, gente, agora eu vou continuar minha leitura. Oi, gente. Eu acabei de... Acabei não, né? Agora é quinta-feira à tarde e eu li 15 horas e 18 minutos até o momento, então ainda faltam 8 horas e 42 minutos? Acho que é, né? Enfim, aí, ontem, na verdade, depois da última atualização que eu dei pra vocês, a única coisa que eu li foi Pássaros na Boca. E eu não li só os 5 contos que eu deveria ter lido ontem. Eu acabei me empolgando e li todo o resto do livro, então eu li os 15 contos que faltavam ontem. E eu gostei muito dos últimos contos. Eu imaginei que a segunda parte ia me agradar mais e realmente me agradou mais. Eu acho que eu vou acabar dando 4 estrelas pro livro. Eu acho que não teve nenhum conto que assim, nossa, eu não gostei. Mas teve alguns que eu amei e alguns que eu só gostei, sabe? E esses contos da segunda parte, eles não são tão sombrios. Eles ainda... Eu acho que eles são esquisitos, tipo, essa é a palavra, é esquisito. Mas não tem nada muito sobrenatural, assim. São coisas mais cotidianas, são coisas que acontecem, assim, no dia a dia das pessoas comuns, dentro de casa, sabe? É um ambiente mais familiar. Mas eles são estranhos, assim. Eu acho que não tem tanto esse elemento fantástico como tem na primeira parte do livro, sabe? Mas enfim, eu gostei muito da primeira parte, gostei muito da segunda parte. Tiveram ali, tipo, meia dúzia de contos que eu não amei, mas eu também não odiei, sabe? Aí, ontem, então, eu terminei de ler esse livro e eu cheguei em 11 horas e 52 minutos. E aí, hoje, eu comecei a ler Um Amor de Filha. E eu tô aqui na metade, mais ou menos, acho que eu... na metade do livro, mais ou menos, tô na página 67. E aí foi só isso que eu li hoje, por enquanto, né, a metade desse livro. E aqui a gente vai conhecer a Mélinée,
A Mélinée é uma senhora, ela tem ali quase 60 anos. Ela vive com a filha e com o esposo. O ponto central do livro é que a essa altura da vida, aos 57 anos, a Mélinée vai receber uma notícia que vai meio que mudar a vida dela, assim, vai fazer ela repensar toda a vida dela. E eu não vou falar pra vocês o que é, apesar de que eu não acho que não seria um spoiler, é algo que é revelado assim no início do livro, mas ainda assim eu acho que essas 15, 20 páginas em que a gente fica com essa curiosidade pra entender o que é que tá acontecendo, qual é a grande notícia, é interessante. Então eu vou deixar pra quem for ler descobrir do que se trata. Mas assim, na primeira página do livro já é a filha dela eu acho que elas estão jantando e a filha dela sai pra atender uma ligação. E ela percebe que a filha dela fica muito nervosa nessa ligação e começa a gritar com a pessoa que ligou e, enfim, se descontrola e fica realmente muito nervosa. Ela começa a tremer muito e tal, só que ela, nesse momento, não explica pra mãe dela, né, que é a Mélinée, o que é que tá acontecendo. Então a gente vai acompanhar a angústia da Mélinée por alguns dias até que finalmente ela descobre o que está acontecendo e essa notícia vai mudar a vida dela. E a gente vai acompanhar aí a Mélinée lidando com essa notícia e também voltando um pouco no passado pra contar a história dela até ali. Então o livro não é linear, ele vai e volta assim. A Mélinée é descendente de armênios, então a gente vai ter um pouco dessa cultura aqui no livro também, o que eu achei bem interessante, mas assim, eu tô na metade do livro, como eu falei, então eu vou poder falar melhor pra vocês o que eu achei quando eu terminar a leitura. Por enquanto, estou gostando. E aí, gente, eu vou terminar ele hoje, com certeza. Eu acho que eu ainda vou precisar de, tipo, entre 1 hora e meia, 2 horas. Acho que 1 hora e meia pra terminar ele. Então, se eu tô na página... Na página, não. Se eu tô com 15 horas, provavelmente... Eu vou chegar em praticamente 17 horas, porque eu tô com 15 horas e 18 minutos. Então, quando eu finalizar ele, eu acho que eu vou estar mais ou menos em 17 horas, pouco menos. E aí entra o último livro, né, que eu tinha comentado com vocês, que seria A História de Roma, da Joana Bertolo. Mas eu acho que eu vou mudar essa minha última leitura, porque eu não tô mais na vibe de ler. Segunda-feira eu tava super afim de ler ele. Aliás, eu tava afim de ler os 4 que eu selecionei, né, por isso eu selecionei. Mas, por algum motivo, agora eu não tô muito afim, sabe? E aí eu acho que eu não vai me dar vontade de começar ele quando eu terminar de ler aqui o Um Amor de Filha. E aí eu pensei em ler esse aqui no lugar, que é o Deus na Escuridão, do Walter Ugumãe. Ele foi lançado no ano passado pela Biblioteca Azul, que é o selo da Globo Livros que lança os livros do Walter Ugumãe. E eu, na verdade, queria ter lido ele já no ano passado e eu fui adiando, e aí, enfim, talvez tenha chegado o momento, não sei. E aí eu estou nessa dúvida, se eu leio o do Walter Ugumãe ou o da Joana Berto. Mas eu acho que vai ser o do Walter Ugumãe. Enfim, quando eu terminar esse aqui, eu decido de fato. Mas falando agora, assim, a maior probabilidade é de ser esse aqui mesmo. Mas é isso, gente. Não vai mudar muita coisa em questão de... Na verdade, até eu acho que o Deus na Escuridão ele é um pouquinho maior do que o da Joana Bertolo. Ainda que eles tenham praticamente o mesmo número de páginas, eu acho que por conta da diagramação, esse aqui parece ter mais texto, sabe? Então eu acho que esse aqui até vai se encaixar melhor, porque assim, gente, quando eu chegar no final desse aqui, eu falei pra vocês que eu vou estar com 17 horas. Eu ainda vou ter 7 horas. Eu acho que eu não preciso de 7 horas pra ler um livro de 240 páginas. Ainda mais esse aqui, que é um livro de 240 páginas, bem espaçado, sabe? Tipo, tem páginas em branco, tem páginas que, tipo, não tem muito texto. Ele é de um tamanho menorzinho também, então, enfim, bom dia. Sexta-feira, último dia do desafio. Ontem eu cheguei em 19 horas e 9 minutos e então eu preciso ler quase 5 horas hoje, né? Espero que dê certo. Eu finalizei a leitura de Um Amor de Filha. Cara, eu não sei muito bem avaliar ele ainda em nota, assim, em estrelas. O início dele é muito bom e o final também é muito bom. Assim, as primeiras 20 páginas me prenderam muito e aquele clima de, tipo, ficar curioso pra saber o que é o problema, o que foi aquela ligação que a filha dela atendeu e tal. Eu achei muito legal. E o final também, ele te deixa meio sem fôlego, assim, sabe? E eu gostei muito, tanto do início quanto do final. Só que o meio, ele... Não é que eu não tenha gostado dele, mas eu acho que ele é meio mais do mesmo, sabe? Eu acho que não vai permanecer comigo e provavelmente eu não vou lembrar o que eu li aqui, sei lá, na próxima semana. Mas eu gostei de ter lido. Eu acho que seria 3 estrelas, 3,5. Eu acho que é um bom livro pra quem gosta de Rachel Cusk ou de Deborah Levi. Eu senti, assim, uma semelhança na narrativa, na forma de contar a história, enfim. E aí eu comecei Deus na Escuridão, né? Eu optei, então, por esse aqui.
para ser a minha próxima leitura. E eu já tô quase na metade, eu tô na página 110. E faltam, então, 130, né? Porque tem 240. Eu tô gostando bastante. Eu acompanho um canal aqui no YouTube, que é o canal Gira Trinco, do Adalmo. E eu assisto todas as resenhas que ele posta. Ele posta, eu assisto. Independente se é um livro que eu já li ou um livro que eu ainda não li. E aí, no ano passado, logo depois de ter lançado esse livro que ele postou uma resenha desse livro, as resenhas dele normalmente são divididas entre partes com spoiler, sem spoiler e tal. Então é bem tranquilo de assistir mesmo se você não tiver lido o livro, porque você pode pular a parte de spoiler. E assim, no geral eu não me importo com spoiler, mas lá no vídeo o Adalmo falou que aqui nesse livro tem 2 prefácios e que um dos prefácios conta o plot twist do livro. Então, como eu falei, eu não me importo muito com spoiler, mas se é um plot twist eu prefiro não saber. E aí eu lembrei que ele tinha falado isso, né? Eu assisti o vídeo logo que ele lançou o vídeo, que foi no ano passado, então eu não lembrava qual dos 2 prefácios é que tinha o spoiler, então por via das dúvidas eu pulei os 2 prefácios e vim direto pro livro. E aí depois que eu terminar de ler o livro, eu tenho que voltar para ler os prefácios. Do Rodrigo Amarante, e o outro prefácio é do Carlos Reis. E aí, então, quando eu terminar de ler o livro, eu vou voltar para ler esses 2 prefácios, porque, enfim, né, eu pulei para não pegar o spoiler do plot twist que dizem que existe aqui no livro. 130 páginas, e mais os 2 prefácios, vai dar tipo umas 140 páginas para eu ler. E eu provavelmente vou levar tipo umas 2 horas e meia pra ler 140 páginas. Entre 2 horas e meia e 3 horas. E considerando que eu estou em 19 horas agora, ainda vai me sobrar tempo. Então eu não sei o que eu vou fazer quando eu terminar esse livro, porque eu acho que vai me sobrar ainda umas 2 horas. E aí eu vou ver se eu acho algum livro, então, que eu acho que eu consiga ler nessas 2 horas, ou que passe um pouquinho de 2 horas e tal, pra fechar, né, o desafio com 24 horas lidas. Aqui sobre Deus na Escuridão, a gente vai conhecer a história de... A história, assim, ela é narrada por um menino, ele é criança, assim, e ele é o Felicíssimo. Na verdade, o nome dele não é Felicíssimo, né? Eu me esqueci o nome dele, mas ele é chamado de Felicíssimo. A partir do momento que o irmão dele nasce, ele diz que ele tá felicíssimo. E o que a gente vai acompanhar é justamente o período pós-nascimento desse irmão, né? E o irmão do Felicíssimo nasce com uma condição especial ali, falta uma parte do corpo dele, e por isso ele é chamado de Pouquinho. Então ele também tem um nome que eu não vou lembrar agora, mas ele é chamado de Pouquinho aqui na história. E aí a gente vai acompanhar o Felicíssimo, assim, até a parte que eu tô, o Felicíssimo, ele demonstra, assim, ter um... Ele meio que venera esse irmão que acabou de nascer, sabe? Ele tem um carinho muito grande por esse irmão, e ele tem um instinto muito protetor, justamente porque esse irmão nasceu com esse problema, e aí ele se sente na obrigação de proteger o irmão. Então é uma relação, assim, uma relação de irmão mais velho, mas um pouquinho além, sabe? Eu acho que ele é um pouco, tipo, obcecado demais pelo irmão. E o que a gente vai acompanhar é isso. Não aconteceu grandes coisas até a página que eu li, né, que é a página 110, mas é um livro bem interessante, assim, é uma narrativa bem interessante. Eu já li outros livros do Walter Ugumãe antes. Eu li O Filho de Mil Homens e A Máquina de Fazer Espanhóis. O Filho de Mil Homens é um livro que eu gosto, mas eu não amo. E A Máquina de Fazer Espanhóis é, tipo, um dos favoritos da minha vida. Sei lá, top 5 da minha vida. Eu não sabia muito bem o que esperar aqui desse livro, porque assim como eu amo um livro dele, outro eu já meio tipo, ok. Mas é isso, gente. Terminando ele, eu volto aqui pra falar pra vocês as minhas impressões finais sobre esse livro e pra contar qual vai ser a leitura que eu decidi, né, pra complementar aí o desafio, pra ser minha última leitura fechar as 24 horas. Isso também eu vou deixar pra escolher quando eu terminar esse aqui, porque vai depender de quantas horas sobrarem, né? Tipo, se sobrarem 3 horas eu vou escolher um livro, se sobrarem 2 eu vou escolher outro, né? Enfim. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês. Bom, gente, eu terminei de ler Deus na Escuridão. No fim das contas, eu acho que ele vai ser... Eu vou ter com ele uma relação parecida com a que eu tenho com O Filho de Mil Homens, que é um livro que eu gostei, mas não amei, e não é um livro que me marcou muito, assim. Nessa segunda parte do livro, a gente tem um salto temporal de 19 ou 20 anos, acho que 19. Então, um pouquinho já tá virando um homem adulto ali, e a gente continua acompanhando a história da vida dele através da narração do irmão, né, que é o Felicíssimo. E aí, realmente, ali por, tipo, 3/4 do livro acontece um plot twist e é interessante, assim. E aí eu voltei pra ler os prefácios, né, do Rodrigo Amarante e do Carlos Reis. E o prefácio que tem o spoiler é o prefácio do Carlos Reis. E que bom que eu não li os prefácios antes, né? Enfim, gente, gostei do livro.
Eu ainda vou fazer no final de tudo, eu vou fazer um take finalizando esse vídeo, aí eu relembro todas as notas que eu dei pros livros, aí eu falo a nota desse, porque no momento eu ainda não sei que nota que eu vou dar. Enfim, eu acho que eu não falei o tempo, né, de leitura. Eu estou em 22 horas e 3 minutos de leitura, ou seja, faltam 1 hora e 57 minutos. Do que eu fiz até aqui, assim, não fiz nenhum cálculo muito elaborado, mas eu acho que eu tô lendo, em média, 50 páginas por hora, né, que é um pouco menos de uma página por minuto. Então, na teoria, eu precisaria de um livro de menos de 100 páginas pra conseguir finalizar nessas menos de 2 horas que faltam, né. E só que eu não tenho nenhum livro de menos de 100 páginas aqui que eu não tenha lido. E eu tentei procurar alguma coisa no Kindle, mas também não achei nada que me interessasse muito. Então eu acho que eu vou voltar pro meu plano original de ler A História de Roma. Não vou finalizar ele, né, nessas 24 horas. Mas vamos ver até onde eu chego. E aí essa leitura provavelmente eu vou finalizar em fevereiro, né? Porque hoje é o último dia de janeiro, gente. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro. Então eu vou começar esse livro hoje, mas provavelmente ele não vai entrar como leitura de janeiro. O que por um lado é bom. Ontem mesmo eu tava conversando com a Darila que eu odeio ler número de livros ímpar no mês. E aí com esse aqui eu finalizei meu 8º livro do mês. E aí se eu finalizasse mais um ia ser 9. E 9 é um número que eu detesto. Eu não queria terminar o mês com 9 lidos. Porque, tipo assim, é quase 10. Então por que, sabe? Enfim, eu não tô falando nada com nada, né? Uma coisa que eu ia falar é que esse livro aqui eu descobri que ele tem na Audible. E eu tô hoje no meu penúltimo dia no teste grátis, porque quem nunca assinou a Audible pode testar por 30 dias grátis. Eu vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem testar. Se inscrevam com o meu link, porque daí eu ganho uma comissão. E aí, esse livro aqui tá disponível lá no catálogo da Audible. E eu pela primeira vez testei ouvir enquanto leio. Aí eu demorei um pouco pra me adaptar na velocidade ali, eu tive que botar. Eu comecei com 1, daí eu fui pra 1.25, daí eu fui pra 1.5, aí eu fui pra 1.7. Em 1.7 deu certinho, assim. Eu achei que ficou a velocidade ideal pra ouvir e ler ao mesmo tempo, no meu ritmo de leitura, né? Então, fica a dica aí, quem quiser, né, testar. E tem vários outros livros muito legais lá, eu fiquei com vontade, inclusive, de ouvir vários. Mas eu fui idiota, porque eu me inscrevi no início do mês, dia 2, eu acho, de janeiro. E eu não parei pra ouvir, assim, quase não olhei o catálogo, não ouvi nada e tal. E daí hoje que eu fui entrar pra ver, porque eu vi que tava com esse aqui. E aí eu vi que tem vários títulos muito legais disponíveis lá, mas a minha assinatura já vai acabar amanhã. Mas enfim, gente, eu vou fazer as minhas últimas 2 horas de leitura aqui e depois eu venho finalizar esse vídeo com vocês. 24 horas de leitura e 2 minutos. E é isso, gente. Li por 24 horas em 5 dias. Não pretendo repetir essa experiência tão em breve, porque. Assim, não é impossível, tá, gente? Não é impossível porque eu tenho muito tempo livre. Eu tive que dedicar muitas horas do meu dia. E aí, quando eu não estava lendo, eu ficava pensando, tipo, meu Deus, eu preciso ler ainda tantas horas hoje, meu Deus, não sei o que, desafio. Então, assim. Mas eu acho que eu consegui aproveitar bem. Eu li 4 livros inteiros e uma parte de um. Aqui do A História de Roma, eu não li tanto, confesso. Eu li até a página 86. E eu vou deixar pra falar mais sobre ele quando eu finalizar em fevereiro. Vai aparecer algum vlog aí futuro do canal e também no vídeo de lidos do mês de fevereiro. Mas vamos falar então sobre os 4 livros que eu consegui finalizar. Eu vou deixar aqui na descrição o link para compra de todos esses livros que eu mencionei aqui durante o vídeo. E se vocês se interessaram em algum e quiserem comprar, por favor, comprem através do link que vai estar aqui. Também vou deixar meu link geral da Amazon, então se vocês forem comprar qualquer outro livro ou qualquer outro item na Amazon, por favor, comprem através do meu link, assim vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho uma pequena comissão. Enfim, A Idiota então foi a minha primeira leitura finalizada. Eu acabei dando 3,5 estrelas, porque eu gostei bastante da primeira parte. Pra mim, a primeira parte foi tipo um 4,5. E a segunda parte eu não gostei nada. Não que eu não gostei nada, tipo, mas não é muito minha vibe. E pra segunda parte eu daria 2,5. Resolvi deixar aí uma média de 3,5 pro livro. E apesar de eu não ter gostado da segunda parte, eu acho que é um livro que vai agradar bastante gente. Então fica aí a recomendação. O segundo livro que eu finalizei foi Pássaros na Boca, que é o livro de contos da Samantha Schweblin. Gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas. E, como eu falei, tiveram contos que eu amei e tiveram contos que eu gostei. Não amei, mas gostei. Não teve nenhum conto que eu não gostei. Então, também amei e recomendo pra todo mundo. Eu também sou suspeito pra falar, eu amo livros de contos. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu gosto muito de livros de contos. Então com esse aqui não foi diferente. O terceiro livro finalizado foi
Um Amor de Filha, da Hanaide Kalaidjian. Esse livro eu dei 3 estrelas. Eu gostei muito do início, gostei muito do final, mas o meio dele ali me perdeu um pouco. Eu achei que ele ficou girando no mesmo lugar, assim, não andava, sabe? Não saía do lugar. Então isso me agoniou um pouco. Mas assim, é um livro muito bem escrito e, como eu falei, ele tem uma vibe que eu sei que vai agradar alguns tipos de leitores. Que gostam de um livro assim um pouco mais abstrato. Eu gosto muito de livros que, tipo assim, não tem um enredo incrível, que, tipo assim, não tem nenhuma sinopse super marcante, uma super ideia, um negócio, sabe? Mas eu também gosto, às vezes, de um sentido, sabe? Que o livro tenha um sentido. Ele tenha um início, um meio e um fim, e que isso de alguma forma leve a algum lugar. E eu senti que isso não aconteceu aqui. Mas é muito bem escrito, e como eu falei, gostei muito do início e gostei muito do final, então dei 3 estrelas. Deus na Escuridão, do Walter Ugumãe, eu vou dar 3 estrelas também. Eu acho que eu aproveitei muito a leitura enquanto eu estava lendo, mas eu não acho que é um livro que vai ficar comigo por muito tempo, sabe? Ele me lembrou um pouco um outro livro que eu li no ano passado, que é A Arte de Driblar Destinos, do Celso Costa, que também é um livro que, assim, eu gostei muito quando eu li, assim, eu aproveitei bastante a leitura, mas ele não me marcou. Eu acho que é mais ou menos a experiência que eu tenho com esse livro aqui também, sabe? Mas assim, também é algo que só o tempo vai dizer. De qualquer forma, no momento eu daria 3 estrelas pra ele. E então, essas foram as leituras finalizadas ao longo do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer, apesar de ter sido bastante trabalhoso, assim. É um vídeo que leva vários dias pra ficar pronto e provavelmente agora vai dar um bom trabalho pra editar também. Mas, apesar de tudo, eu gostei muito de ter gravado e eu espero que vocês gostem de assistir. Deixem aqui nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse esse desafio de novo, talvez daqui a alguns meses, ou outros desafios pra eu fazer. E não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, hypar o vídeo, e o primeiro link na descrição sempre é o link do nosso Clube do Livro. Então, se você quiser ler comigo, a nossa leitura de fevereiro vai ser Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara, e a gente vai fazer um encontro virtual no dia 23 de fevereiro para conversar sobre o livro. Estão todos convidados. É isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.